depois eu falo da história lá no começo, é sobre o que é o ponto importante aqui. Eu fui só um elo lá na frente, lá atrás, beleza. Fiz o meu papel, depois a gente fala sobre isso. Eu quero falar sobre o que eu vejo aqui em relação ao presente, em relação ao futuro do bushcraft no Brasil, através dos grupos de bushcraft. Eu recebo constantemente, quase diariamente, perguntas de pessoas falando assim, cara, eu quero começar a ir para o mato. O que eu faço? Por onde que eu começo? Eu poderia tentar falar assim, tendo uma escola de bushcraft, venham fazer um treinamento com a minha escola que nós mostraremos o caminho da glória para vocês. Não. Ou então assistam o meu canal no YouTube ou o canal de várias pessoas, mas não, isso não é o bastante. Um final de semana que você passa comigo no mato não vai te dar o que você precisa de fato para começar a sequer arranhar de todo o tesouro que está escondido aí atrás. O que eu posso dizer é que os grupos de bushcraft vão ter um papel fundamental como um campo-escola que vão receber essas pessoas. E o que as pessoas, a gente tem conversado, eu, Ney, o pessoal aqui dos Guerreiros, a gente tem conversado esses dias, que é o ponto fundamental do bushcraft, que a gente não pode esquecer. A maioria dos canais fica no eixo técnica e equipamento. Ok, legal, mas isso é um triângulo. E acima da técnica e do equipamento existe uma filosofia e uma mentalidade que é de fato a alma. Porque a técnica e o equipamento são meios para se alcançar um fim, que é estar no mato. E a gente tem que ter cuidado para isso nunca inverter essa ordem, que a técnica e o equipamento seja o fim. O mato é só um meio para você estrear uma calça da moda. E aí o que acontece, o risco que pode acontecer com o bushcraft é de ser mais uma repetição dessa competição escrota que acontece aí fora. Em que eu vou competir por um emprego melhor, por um salário melhor, por um carro, por um padrão de vida e aquela competição constante. Se a gente trouxer o que existe de ruim na cidade para dentro do mato, meu irmão, azedou tudo, nós matamos. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de entrar num grupo como Guerreiros, com o pessoal de Brasília e esses outros, tenham sempre em mente, esqueçam esse papo babaca de Nutella e de raiz. Todos nós somos Nutella. Todos nós somos Nutella. Porque vai ter sempre um cara que vai ser mais foda que você e esse papo não vai acabar nunca. Eu poderia, se eu fosse um cara menos imbecil, mais imbecil do que eu sou, eu poderia falar assim, não, todas essas pessoas me admiram, curtem meu trabalho, então eu sou a medida do que é Nutella e do que é raiz. Bobagem, porque vai chegar um outro cara que vai falar assim, Juliano, você é o maior Nutella, porque você não tira o seu coturno, você vai pro mato de Twill, você vai pro mato de Bivy Bag. Então vai ter sempre um cara mais raiz do que eu. E a verdade é que isso não faz a menor diferença, porque é aquilo que eu falei pra vocês, isso aqui é um meio para estar no mato. Tem vezes eu quero ir de homem primitivo, tem vezes eu quero ir de boina verde do Vietnã, tem vezes eu quero ir de largado e pelado. Isso é só um meio, o que interessa é eu estar no mato. Então, quando chegarem pessoas para se juntarem ao grupo que não tiverem experiência, deixa o cara levar a rede de algodão cheio de babado, ele vai entender, não critique. Sem problema. Eu estou com Nutella no meu equipamento. Eu levo lenço umedecido pro lado. Todo mundo fica me zoando. Quando eu venho, eu uso Pantene no meu cabelo, porque eu quero o melhor para o meu pelo. Sim, qual que é o problema, cara? A coisa não pode virar competição. Eu não estou querendo provar nada para ele. Não deve ser. Ninguém tem que provar que é mais macho ou mais bobo que o outro. Porque para mim, a única coisa que você está provando com esse papo é que você é mais bobo que a maioria. Então isso aqui não é para reproduzir lá fora. Tem que ser diferente. E aí que é foda, porque eu tô indo embora do Brasil. Eu tô deixando 11 anos de trabalho para trás. Mas não foi em vão. Com certeza. Por causa de vocês. Então, esse bastão está sendo passado. Recebam as pessoas com amor, cara. Sem preocupar com o equipamento, deem às pessoas a oportunidade de religarem, reconectarem com isso aqui, porque nós não somos independentes desse meio.
Que a gente aprenda com as populações ribeirinhas, com as populações primitivas, os povos indígenas que ainda mantêm um pouco do conhecimento e do entendimento do mundo natural. E isso quem definiu foi o Ray Mears, mas não foi ele que verbalizou isso, foi uma aborígene australiana que falou: para mim o bushcraft é só um termo sofisticado que existe hoje em dia para falar daquilo que sempre fez parte da bagagem cultural do ser humano, que é o conhecimento e o entendimento do mundo natural. E milhares, centenas de áreas se cruzam. Ninguém encerra o conhecimento do bushcraft. Cada ida para o mato é uma experiência nova, é um aprendizado novo, é assim que tem que ser. O conhecimento e o entendimento do mundo natural. Permitam que as pessoas que chegarem até os grupos possam fazer essa reconexão que a gente já está fazendo. Porque, gente, é aquilo que o Rodrigo falou, eu protejo quem eu defendo. Se eu aprendo a entrar nessa mata e reconhecer as espécies, as plantas, eu tenho uma razão pessoal para brigar por isso. Eu não vou olhar para isso como uma malha verde, disforme, repleta de perigo. A gente desenvolve um sentimento de afeição. E é através dos grupos de bushcraft que isso vai acontecer. Eu não posso aqui agora, infelizmente, dizer exatamente o que eu quero. Mas eu posso prometer a vocês que daqui a muito pouco tempo, e não estou fazendo nenhuma previsão mística, xamânica não. Eu sei do que eu estou falando. A coisa do bushcraft no Brasil vai dar um salto que vocês não têm noção. E há 12 anos atrás eu estava no pico do Itacolomi em Ouro Preto. E eu falei assim, eu estava vendo os americanos irem para fazer bushcraft em Ohio, onde só tem milho. Eu vi os ingleses, como o Rodrigo observou bem, eu estive lá agora, no mato britânico. Os caras, eles estavam fazendo isso num lugar pobre em relação a 1 metro quadrado do que a gente tem aqui, como você observou, a uma estrutura de vida que existe na Copa das Árvores. O Brasil tem um potencial para chutar isso para níveis que o mundo ainda não viu. E é preciso que a gente esteja preparado para lidar com essa realidade que vai chegar daqui a muito pouco tempo. E mais uma vez eu falo, eu não estou fazendo previsão, eu estou falando de uma coisa que eu estou sabendo que vai vir. Então se preparem, porque isso vai ficar sério. Então não deixem que a coisa desvirtue, que o bushcraft seja sempre o oposto do que está rolando aí fora, no sentido de acolhimento, de receber, de ensinar, de religar. É assim que eu vejo a coisa. Obrigadão, galera. Valeu, pessoal. Obrigadão mesmo.